Opa, bom dia. Hoje é 13 de maio. Ontem, no Brasil particularmente, foi celebrado o Dia das Mães, né? Com todo o simbolismo que tem, e várias representações, né, em várias culturas, em várias sociedades, mas que a maioria das vezes pode ser sintetizado, né, o colo, né, que a mãe concede, né, a seus filhos, o acolhimento, tá? As brincadeiras, né, o alimento, né, que ela faz de tudo, as preocupações permanentes e constantes, tá? Além disso, né, aquele olhar sempre encantador que a mãe tem com seus filhos. Evidente que hoje em dia, com esse mundo onde só nasce fascistas, né, só nasce milicianos, né, embora aquelas, né, que sejam mais cultas, sejam mais educadas, tenha muitas frustrações, né, numa sociedade como a nossa, onde 60%, 70% hoje tem essa mentalidade fascista. De toda forma, a mãe continua mãe em todas as situações. Entendendo que eu vou falar especificamente hoje, né, no dia de 13 de maio, né, que no Brasil, né, é o dia, né, da abolição da escravidão, pelo ato assinado pela Princesa Isabel, lá naquele museu, né, que é muito significativo na cidade do Rio de Janeiro, né, o Paço Imperial, ao lado da Praça Tiradentes. Também, né, é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, né, nossa sociedade, nós somos racistas, né, pela sua própria natureza. E também é o Dia da Fraternidade, né, que é uma coisa que a gente sofre hoje, porque a população está dando uma forma de pensar, associando isso, né, com a brutalidade com o que acontece hoje lá no Rio Grande do Sul, tá? Na qual é inundada, né, por esses fascistas de extrema direita. Onde eu moro só existe isso, né? Onde eles estão trabalhando de forma criminosa com fake news, né, com mentiras, e não só mentira, fake news, mas de bastante criminosa. E tem uma linha, né, de atuação deles, né, que diz assim: o Estado não faz nada, quem está resolvendo tudo são os voluntários, o Estado só atrapalha, tá? E também com o objetivo, né, de criar um pânico econômico, no sentido de fazer com que as pessoas façam uma corrida, né, ao comércio para criar um pânico. De toda forma, associando aquilo com o que eu disse, né, que as mães, né, têm todo aquele simbolismo, mas hoje, né, estão criando esse tipo de gente, né, que é bastante triste. Né? Se eu pegar hoje, né, quando eu entro, né, nos meus ambientes de trabalho, eu vejo, né, a cara de 60% das pessoas, né, tem esse tipo de pensamento, esse tipo de ideias, tá? Quase fora, né? Estava acompanhando intensamente as discussões desses últimos 15 dias, né, relacionadas com isso, e muita gente dizendo assim, tá vendo? Estamos perdendo as esperanças sobre a humanidade, tendo ilustrado especificamente com isso que estão fazendo, né, que está aparecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas isso é a realidade, a gente não vai se matar por causa da realidade. Tá? Então, nesse 13 de março, eu vou lembrar de duas coisas aqui. Tá vendo? A primeira, além, né, de ser dos dias que eu já falei, né, abolição das escravaturas, dia de denúncia contra o racismo, né, dia da fraternidade, tá?
Eu vou lembrar lá coisas, né? Há 2 dias, né, no dia 11, foi o aniversário do Salvador Dalí, um grande pintor que eu tive a oportunidade, né? Primeiro eu tive a oportunidade de visitar alguns de seus quadros no Museu a Rainha de Sofia, ou Reina de Sofia, né? E são impressionantes, está dando aqueles quadros, aquelas obras do Salvador Dalí. Ele é um representante, né, um grande representante do surrealismo, tá? Do simbolismo, onde esse movimento combina muito a arte com a psicanálise, né, e com a psicologia, tá? Para fazer uma crítica social de bastante impacto. E, dentre tantos os quadros, né, que eu não conhecia, né, mas só quando eu visitei lá o Museu Reina de Sofia, e fiquei muito impactada com o quadro dele, né, dos vários, está dando a persistência, né, a permanência da memória. É uma coisa extraordinária. Depois de eu lembrar, né, desse pintor, tá vendo? O objetivo hoje mesmo, do meu comentário aqui nesse 13 de maio, né, esse 13 de maio, é fazer, está dando uma referência ao economista, né, Nicholas Caldor, né, que fez aniversário ontem, no dia 12 de maio. Hoje no Brasil, né, faz aniversário o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadantes, mas o que eu quero falar não é do aniversário de hoje, do aniversário de ontem, do Nicholas Caldor. Ele é um dos pioneiros da teoria do crescimento econômico. Nós aqui no Acre não temos a disciplina crescimento econômico. Lá no Rio, né, tem essa disciplina, acho que umas poucas disciplinas que tem lá na Universidade Federal do Rio, ministrada, né, por algumas pessoas, mas principalmente pelo professor Fábio Freitas, né? E o que representou, né, o que representa o Caldor, né, na teoria econômica? Ele nasceu ali, né, no final da primeira década do século XX, talvez, parece que foi em 1908, tá vendo? E ele tem algumas marcas, né, no desenvolvimento, né, dos trabalhos dele. O primeiro, tá vendo, é a lei Caldor-Hicks, né? Caldor escreve K-A-L-D-O, né? D-O-R, lei Caldor-Hicks. E o que diz essa lei Caldor-Hicks? Né? Diz o seguinte, que quando os políticos, né, for tomar uma decisão de políticas públicas, né, deveria, no momento de alocar os recursos, tá, aqueles que tivessem tido um benefício maior, eles deveriam compensar aqueles que tivessem tido uma certa perda, né? É interessante, né, que isso aí está relacionado com a teoria do bem-estar, que a teoria do bem-estar geralmente defende que não se faça nada, porque se você vai fazer alguma ação, tá vendo, você vai fazer com que alguém saia perdendo. Tá? Então, essa lei Caldor-Hicks, tá vendo, é uma maneira, né, de você tentar contornar a abstração e a ideia antiestatal da teoria do bem-estar social, né, da economia pura, né, economia pura neoclássica, que é avessa completamente a qualquer tipo de política pública, tá? A menos que seja essa atual, recente, relacionada com as falhas de mercado, né, que na realidade também não é para fazer muita coisa. Depois dessa lei de Caldor, né, ele teve um trabalho muito grande, né, uma influência muito grande na teoria do crescimento econômico. É um dos pioneiros com isso. É evidente que hoje, dentro dos manuais de economia, como tem só uma seção, 2 capítulos,
tá dando um ou dois capítulos sobre isso, você não vai fazer essa discussão sobre a contribuição do Caldo na teoria do crescimento econômico. Outra questão, está dando, é que ele fez uma contribuição muito grande, deixa eu ver se eu lembro aqui, sobre a parte, né, de dois conceitos que ele utilizou, né? O conceito de variação compensatória e variação equivalente, que está um pouco ligado dentro lá da lei de Caldo, né? Assim, para você lidar com a teoria do bem-estar. E outra parte, né, que ele contribuiu bastante foi sobre a teoria da dinâmica econômica, no que diz respeito aos ciclos econômicos, né, e às flutuações econômicas. E, por fim, ele também deu uma grande contribuição à teoria da distribuição de renda, mostrando os principais determinantes e que tipo de políticas seriam necessárias, tá, no sentido de, vamos dizer assim, reduzir, tá, essa grande, né, problema da sociedade capitalista permanente, que é caracterizado pela desigualdade de renda. Tá? Então, nesse sentido, eu queria lembrar, embora nós não estudamos mais o Nicholas Calder, tá? Ele é interessante porque, além dele ter sido um grande pioneiro, ele é muito estudado, né, principalmente nas grandes universidades, e ele ajuda muito hoje a gente compreender, tá, não só o que significa as teorias atuais de crescimento econômico, mas também como é que você associa essas teorias, né, aquelas ideias originais ali na época que o Keynes construiu seus trabalhos teóricos, etc. Tá? Então era isso que eu queria falar hoje, nesse 13 de maio. Tá? Um dia, no caso do Brasil, hoje, né, subsequente, que foi celebrado o Dia das Mães. Tá? E eu falei de que hoje, né, além de não é meu, não tenho muito jeito, né, para falar sobre o que significa as mães, né, dado que quando ela não tem nenhum tempo para destinar em casa, ela trabalha no mínimo 30%, né, do seu trabalho diário nas atividades domésticas, e os homens, né, quando vão fazer alguma coisa que se dedicam muito ao trabalho doméstico, no máximo dedicam 10%, né, do trabalho aos trabalhos domésticos. Além disso, a gente tem o fato, né, das mães, hoje no Brasil especificamente, 48% dos lares domésticos são chefiados por mulheres. Tá? Então você tem uma série de problemas que elas enfrentam, de dificuldades, etc., tá, mas elas sempre mantêm as características intrínsecas, né, àquilo que é ser mãe. Tá? É isso, né, que eu queria falar nesse 13 de maio, dia da abolição das escravaturas, dia hoje no Brasil, né, da denúncia contra o racismo, né, dado que nós somos uma sociedade completamente racismo. E também falei, né, que está dando a respeito do que as sacrificadas mães hoje estão produzindo. Né? Tem até um grande teórico, né, teórico político, que ele dizia assim, né, hoje as escolas, elas são uma incubadora, né, de monstros, né, monstros no sentido dessas pessoas que são fascistas, da extrema direita, né, e quando a gente sabe, né, hoje quando vê
via o rosto, a gente já sabe o que a pessoa é, né? E a boa parte das pessoas, né, dos jovens, né, que a gente trabalha com eles são basicamente isso, né? As escolas, né, universidades, né, praticamente incubam monstros, para fazer esse trabalho criminoso que estão fazendo lá no Rio Grande do Sul, com fake news, com mentiras, etc. É isso, vamos ver o que é que acontece nesse restante do dia aqui.